Fala, meu povo, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse vídeo não vai ter enrolação, vamos direto para o que vocês querem, que é que a gente fale de quais são os jogos desse final de semana do futebol americano brasileiro, né? Mas o único recado que eu vou dar é simples. Quer garantir conteúdos antecipados? Vira membro, a partir de R$2, R$5, R$8. Todos os dias, basicamente, tem um conteúdo que está entrando aqui no canal do YouTube. Basicamente, conteúdos antecipados tem a rodo só essa semana. E a partir de agosto, todos os dias vai ter pelo menos um vídeo aqui no YouTube para você acompanhar. Entendeu? E se você for membro antecipado, basicamente você vai ter tudo na segunda-feira para você assistir a hora que você quiser. Bom, vamos começar falando da semana de jogos do futebol americano brasileiro. Finalmente acabaram todos os estaduais, então vai começar agora a Superliga de vez para todo mundo. A única competição que a gente tem de futebol americano rolando. Lembrando que tem muito flag futebol acontecendo. Inclusive, a sábado e domingo estarei nas transmissões do Regional Sudeste, que acontece aqui em São Paulo, Sudeste 1 masculino, que você vai poder acompanhar ao vivo para quem quiser lá no YouTube da CBFA TV. Dois jogos foram cancelados essa semana. Tivemos adiamento de Cavalaria 2 de Julho e João Pessoa Spectros mais uma vez. E tivemos hoje a confirmação do adiamento de Gravataí, Spartans e Matilha dos Vales, né? Esses dois jogos basicamente adiados pelo mesmo motivo. Cavalaria e João Pessoa Spectros está com uma dificuldade muito grande para arrumar campo. Por isso que o jogo foi adiado pela primeira vez, por isso que o jogo está sendo adiado de novo. Até tinha um lugar, mas aí mudou, aí estava querendo mudar o horário não batia por conta da viagem da cavalaria, enfim, numa grande confusão, ficou decidido aí o adiamento para esse jogo, que deve ser adiado lá para o mês de setembro. Não deve acontecer mais na sequência que estava prevista, né, que seria o primeiro jogo das duas equipes, infelizmente, né? A gente sabe do desafio que é condições de campo e ter campos dentro do futebol americano, mas eu acho que eu sempre acho que os times têm que estar preparados para ter algumas outras opções também, né? Vale a gente lembrar que esse jogo já tinha sido adiado pelo mesmo motivo, então eu acho que é um problema. No caso entre Gravataí, Spartans e Matilha dos Vales, é uma questão diferente, parece ser condição climática, né? O Spartans está alegando que o campo está basicamente alagado por conta de chuva, e aí não teria condições para que o campo tivesse bom para a semana que vem. Para essa semana. Torçamos para que semana que vem o campo esteja bom, porque parece que o Bravos vai jogar nesse mesmo campo na semana que vem. E fica aí, quem sabe, uma ideia, né? Os times podem fazer, de repente, uma rodada dupla lá. Já aproveita e joga todo mundo no mesmo dia, né? Um de manhã e um de tarde. Como são todas as equipes, como são duas equipes gaúchas também, né? Entre Gravataí e Matilha, acho que dá para tentar fazer esse bem bolado e ficar mais barato para todo mundo, né? Vamos então efetivamente aos jogos que vão acontecer, né? Com isso a gente vai ter só 4 jogos esse final de semana. Começando pela D3, a gente tem Erechim Coroados e Chape, futebol americano. O Erechim Coroados é um time que é um dos candidatos a título para mim, porque era um time que brigava por playoffs na D2 e é um time que tá ali com muitos jogadores que eram do São Miguel Indians, né? Então são basicamente dois times de muito potencial da D2 que formaram um time para jogar a D3, né? Então é realmente algo pra gente ficar de olho, mas ao mesmo tempo é uma mistura, né? Vamos ver quem vem para comandar esse time no ataque, como vai ser a defesa. É um time que sempre foi muito físico, né? O Erechim Coroados, no caso. São Miguel Indias era um time que também tinha ali muitos valores, principalmente correndo com a bola no seu ataque. E vai ser um desafio muito grande pro time da Chape, que perdeu pro Red Fit, fez um jogo bom, fez um jogo parelho, tentou brigar o máximo que pôde, mas acho que esse jogo também fica muito complicado. Joga em Erechim, né? Então o Coroados está em casa, é um time que tem sua experiência dentro do seu elenco e vamos ver o que vai acontecer. Mas a minha expectativa é uma vitória do Erechim Coroados. Eu acho que o time fisicamente pode controlar muito bem o jogo. Eu acho que a Chape ainda não consegue aplicar, né, o básico que quer fazer ofensivamente, mas eu torço para que seja um jogo bom, que seja um jogo brigado dentro do que a gente tem visto até agora na D3. Na D2, temos um jogo esse final de semana, que será Gama Leões de Judá e Brasília Wizards. Lembrando, né, o Wizards joga contra Gama e contra Goianos na fase de grupos, mas vai automaticamente para os playoffs da D3, onde vai encarar, se eu não me engano, um dos times de São Paulo, né, da fase São Paulo da D3. O jogo acontece no CT do Gama, em Brasília. Todos os jogos que eu tô falando vão acontecer no domingo, inclusive? Não, Erechim Coroados e Chape é amanhã, mas os outros jogos são todos no domingo. Esse jogo, eu acho que o Gama é favorito, né? O Gama tentando quebrar aí uma sequência de 7 jogos oficiais sem pontuar e 12 sem vencer.
A última vitória do time aconteceu lá em 2022, na estreia, né, do time no Brasileirão da CBFA. Desde então nunca mais venceu e desde outubro de 23 não consegue pontuar. Acho que é o jogo que isso vai acontecer, né? Eu acho que é o jogo que isso vai acontecer. O time teve bons flashes contra um bom Goiânios, que é um time que briga por título da D2. Acho que pode imprimir mais do seu jogo, mais do seu volume. Mas eu gostaria de ver uma vitória, se for para vencer, que seja uma vitória organizada. Não sabe, o quarterback pega e corre e simplesmente resolve, ou a defesa tem um fumble bizarro e a defesa pega a bola. Eu gostaria de ver uma vitória organizada desse time do Gama. Como eu falei, eu acho que a derrota pro Goiânios 28-0, talvez o número não tenha sido tão justo pelo que o time mostrou, mas é inegável que falta organização para esse time dentro de campo. Pro Wizards, o Wizards não tem nada a perder aqui, tá? Não é favorito pro jogo. A gente não sabe nem o que esperar do time do Wizards, para ser sincero. A gente não tem expectativa nenhuma do que esse time vai trazer para campo. Se apertar ou ganhar do time do Gama, primeiro que o Gama fica numa situação muito complicada para jogar playoff. Segundo, que talvez a gente tenha que ficar com o olho mais aberto para esse time do Brasília Wizards. Mas para mim, é simples. Jogar o que tem que jogar e o que sair daí tá muito bom para esse time de Brasília. Indo para D1, temos 2 bons jogos no Sul na D1 esse final de semana, começando por Brown Spiders e Calvary Cavaliers. Pela terceira vez no ano as equipes vão se encarar, às 9h30 da manhã, transmissão da AAA TV para você que quer acompanhar. Brown Spiders teve o anúncio da chegada do Matt Struck, que é o quarterback que chega para a equipe, passou por Southern Oregon, estava jogando na Liga de Arena dos Estados Unidos, e tô bem curioso. Não acho que ele vai ser titular, inclusive. Acho que o plano deve ser o Tolesquinho, já que o Julian tá fora do time, pelo menos no começo do jogo, mas nunca se sabe, né? De repente, se o time sente uma necessidade ou se ele também se sente pronto, né? A gente pode acabar vendo ele no jogo, mas não seria a minha aposta para ser titular, não, tá? Acho que o BS tem uma coisa que eles estão muito felizes, que é finalmente poder dobrar com o PJ Stebbins, né, para jogar no ataque e na defesa, porque no estadual isso não é permitido, é uma das loucuras de regulamento que a gente vê por aí. As equipes já se encararam 2 vezes, uma vitória foi do Calvary, uma vitória foi do Brown Spiders, e a expectativa é que seja um duelo parecido do que a gente viu no Paranaense, né? 2 equipes que tentam achar uma identidade ofensiva, o Paraná HP, o Calvary Cavaliers ainda tentando buscar, né, uma identidade nova, não sei se quer, né, fugir da identidade de que era o Paraná HP, que é um time físico, que corre muito pesado, e é isso, né, basicamente, um jogo aéreo muito, muito limitado, com pouca criatividade, mas que fisicamente controla muito bem o jogo e move correntes, né, desse jeito. Já o Brown Spiders, eu acho que eu tô curioso, né, o time não tem mais o Valdir, né, que era uma peça importante dos 2 lados da bola, ele foi para o Rondonópolis Hawks, então talvez a gente veja até mais do Stebbins aparecendo mais agora como esse cara que vai dobrar. O time tem Bambrila, o time tem o Araújo que deve jogar só no backfield, então dá uma potência diferente para esse ataque, porque como running back ele traz algo que nenhum outro cara desse backfield traz, que é a explosão, né? E os running backs que tem hoje, somados a uma linha ofensiva que não consegue ser uma linha ofensiva dominante, acaba tendo um jogo terrestre muito, muito limitado, né? Inclusive não acho que o Struck chegue com essas características de quarterback muito corredor não, tá? Acho que ele tem um estilo bem pocket passer, bem cara que vai sair só quando precisar muito mesmo. E quem sabe com ele o time não consegue ter uma identidade ofensiva um pouco diferente, né? Eu acho que o que mais me irrita nesse Brown Spiders é que é um jogo aéreo que você não consegue identificar muito padrão, você não consegue identificar nada muito diferente dentro desse ataque, né? Eu acho que isso é um problema. Falando do Calvary, o Calvary não deve vir com muitas novidades, né, no seu elenco, pelo menos não pelo que a gente viu, mas eu acho que é isso. É um time que eu também não... Eu espero um jogo apertado, mas eu não espero um jogo muito diferente do que a gente tem visto até agora. E olhando para brigar por pós-temporada, esse é o must-win game, né, dos dois. É o jogo que você precisa ganhar para sonhar com pós-temporada. Ainda vai pegar Croco, ainda vai pegar Rex e ainda vai pegar o Interdivisão. Então esse é o jogo que você tem que ganhar para almejar. Nem que seja almejar uma vaga entre os segundos lugares. Esse é o jogo que você tem que ganhar. Meu favoritismo é pro BS. Acho que a última vitória mostrou um pouco do porquê esse jogo é tão apertado, mas acho que o BS tem ali elementos interessantes. Se o Tulesquinho for o QB, a gente pode ver um time diferente correndo com a bola de outras formas, ou se a gente de repente vê o Matt Struck, a gente pode ter um jogo aéreo realmente que o BS não tem há bastante tempo, né? Não conseguiu ter isso com o Julia nem com o Prince
no ano passado. E o outro jogo que acontece também no Kroger Stadium, às 2 horas da tarde, um dos, se não o jogo mais esperado da Superliga, é Curitiba Crocodiles e Timberwolves. Um jogo que, por si só, pelos nomes que tem, já seria uma grande, grande expectativa, mas contaremos com a estreia de não um, mas 2 quarterbacks americanos para esse duelo, né? Teremos a estreia de Nick Rooney, pela equipe do Curitiba Crocodiles, e de Tim Morokovic, pela equipe do Timberwolves. 2 quarterbacks muito experientes, 2 quarterbacks com estilo que eu confesso que eu acho bem parecidos. E eu tô bem curioso, né? O Rex trouxe aí alguns jogadores para jogar o Nacional, muitos running backs, jogadores para o seu ataque, né? Desde jogadores colombianos a o Sartori, né, que era do Tritões, tem um outro menino que me fugiu o nome agora, mas que também chega para reforçar o backfield. Então, assim, o backfield tá carregado, né? Não vai faltar opção para correr com essa bola. Sem falar quem tá lá ainda, né? Bitec e tudo mais. Então, o time se reforçou nessa posição e eu acho que todo mundo pode aparecer como recebedor, né? Num elenco tão enxuto como deve rodar. Vai ser interessante a gente ver a estreia, né, do Tim, porque era um ataque com o Pichetti tinha ali suas dificuldades, operava na limitação do que ele entregava como quarterback. O Tim é um QB de função, obviamente, então a gente deve ver um ataque mais rápido, onde o QB também pode correr com a bola, e que traz, obviamente, mais elementos ali naturais da posição que o Pichetti não trazia por não estar jogando nela há bastante tempo. Pichetti, que inclusive eu acho que é um cara que a gente deve ver no ataque e na defesa, né? Deve voltar à sua posição original, que é linebacker, mas a gente também deve ver como tight end, também deve ter ali alinhado como um halfback para ajudar esse ataque. Do outro lado, a gente tem o Curitiba Crocodiles, que não anunciou mais ninguém, né, além do Nick Rooney. Eu imaginava que a gente talvez tivesse um segundo jogador aí chegando no time antes da temporada começar. É um time que gosta também de ter sempre ali os 2 americanos que pode dentro do seu elenco. De repente está esperando esse primeiro jogo para se testar. Mas a expectativa é boa pro Nick Rooney. Fico triste pelo Lucas Mendes. Eu acho que ele é um QB que tá pedindo passagem, né, para realmente assumir esse time. Mas, como eu falei durante a tier list, se é para bancar o Mendes, que banque pelo menos por um quarterback que vai entregar. E eu acho que o Nick Rooney entrega. É um cara improvisador, então é só ele que em alguns momentos deixou a desejar no primeiro semestre. Ele consegue, de repente, se livrar e criar alguma coisa. E vai ter que criar, porque vai encarar um Rex que tem muita força física. E eu acho que esse pode ser o diferencial para esse time nesse primeiro jogo. Um time que tenta prevalecer essa fisicalidade. E eu tô bem curioso para esse duelo, né? Porque o Croco tem uma base muito forte, tem um elenco muito grande, né? Então vai dar para rodar muito bem, tem bons recebedores, tem o Santucci voltando aí para jogar, né, no Nacional, né? Ele que não jogou no Paranaense, então é um backfield que ganha também a experiência dele. Tem Atos no seu ataque, tem muitas peças, né? E é um time muito, muito organizado. Eu acho que as 2 defesas podem tirar proveito de quarterbacks novos e tentar gerar muita pressão e forçar eles a apressarem o passe, mas, né, são times que têm muito potencial, né? O Rex, como a gente fala, tem Henrique Silva, que é um grande recebedor e que vai exigir bastante dessa defesa do Crocodiles, e eu tô na expectativa boa. Eu acho que eu coloco meu favoritismo do Curitiba Crocodiles. Eu acho que o time tem jogado de forma mais consistente esse ano. Na briga pelos 2 quarterbacks, eu acho que os 2 estão mais ou menos no mesmo patamar, e eu acho que a profundidade do elenco pode pesar. Aonde o Rex pode nos surpreender e aonde o Rex sempre domina muito é trincheira. Então, se o Rex conseguir trazer trincheiras dominantes dos 2 lados da bola, a gente pode ter um desenho de jogo muito diferente do que a gente está prevendo no papel. E não seria uma grande surpresa se isso acontecesse. Não é a minha principal aposta, né? Porque quando a gente vê, por exemplo, o jogo do Stepos, né, que foi o último jogo, a gente não viu tanta dominância, né? E eu acho que a OL do Croco é melhor que a OL do Stepos e a DL do Croco é melhor que a DL do Stepos. Então eu acho que tem esses fatores e por isso a minha aposta seria no Curitiba Crocodiles para essa semana. Bom, meu povo, mas é isso. O vídeo do recap da prévia foi bem curtinho, tivemos 2 jogos a menos. O vídeo do recap já está aqui disponível para vocês também. Para você que é membro, na sexta-feira tá subindo esse vídeo no ar para você. Para você que não é membro, esse vídeo vai subir no sábado na hora do almoço para você poder acompanhar, beleza? Tamo junto, meu povo, vire membro e bom fim de semana.